Irmãos, quero pedir perdão aos irmãos porque o celular estava fora de posição, mas acredito que agora esteja normal, né? Então eu peço desculpa aos irmãos, não é a nossa especialidade dominar a tecnologia, mas acredito que a partir de agora vai estar tudo bem, né? Então vamos continuar a nossa palavra, e para tanto eu quero fazer uma leitura no livro dos Salmos, o capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Leremos os versos de 1 a 7. O Salmo 119 é um salmo que, do primeiro ao último verso, fala sobre a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. De forma específica, os versos, eu disse de 1 a 7, mas de 1 a 8, falam sobre a obrigação que temos de cumprir a palavra do Senhor. Então eu passo a ler agora estes versos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E o verso 8 diz assim: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Como eu disse aos irmãos, este é o salmo mais longo que nós temos na Bíblia, e todos os versos, todos, exortam a observância da palavra e dos mandamentos do Senhor. Ficaremos com estes 8 versos, porque eles estarão de acordo, inclusive, com a palavra que nós traremos aqui a alguns instantes ao coração dos irmãos. Neste momento eu quero convidar os irmãos a que cantemos um hino de nossos inários. Se você está com o inário aí próximo de você, procure o hino 306. Fidelidade na luta. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, já Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai.
Jesus vos remiu, afastai o temor, confiantes segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, as suas prisões, pecadores livrar. De Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. Esta conclamação de Deus, através do poeta sacro, já nos coloca em situação de temor diante de Deus. Ele tem sido fiel para conosco, para com suas promessas, para com sua palavra, e clama e exorta na sua palavra que sejamos também fiéis. Meus irmãos, eu gostaria de, nesta hora, orar com os irmãos, orar pelo Gutenberg, o irmão da Carol. Esse moço tem sido acometido de muitas tentações, muitas provas. Esse moço nós conhecemos há tantos anos e tem sido uma vítima das armadilhas do inimigo. Vamos orar por ele, pela Carol, pelo Júnior, pela Bruninha, pela família do presbítero Boanerges, né? E pela vida desse moço. Também quero pedir aos irmãos que estejam orando em favor da filha da nossa irmã Vera, a Aline, né? Não tem passado bem, não está bem de saúde, e a irmã Vera nos pediu que estivéssemos orando por ela. Recebi também a notícia de que o pastor Simval, lá de Friburgo, um amigo antigo, desde que eu entrei para o seminário, ele já era pastor. Já está jubilado, mas é um homem saudável ainda, com aquele vigor que nós esperamos dos idosos. Mas ele é sogro do pastor Lael, lá do presbitério de Niterói, que inclusive está lá em Friburgo com ele. O pastor Simval está internado com pneumonia e apresentou, né, estar infectado pelo Covid-19. Está gerando muita preocupação em todos nós por 3 fatos. Primeiro, por ser idoso. Segundo, por estar com o Covid-19. E aliado a uma pneumonia. Então, quero pedir aos irmãos que estejam lembrando, né, do reverendo Simval, lá de Friburgo. Quero também, né, lembrar de agradecer pela melhora da irmã Lore. Também recebi a notícia de que a irmã Graça não estava bem de saúde e também a Juliana estava apresentando alguns sintomas que estavam preocupando a família. Eu confesso que até o presente momento eu não tenho nenhuma confirmação de qualquer agravamento ou melhora. Mas hoje,
bem cedo, eu já estava ciente dessa situação. Vamos então orar em favor da família do nosso irmão Marcelo, diácono Marcelo. Ok? Que eu me lembre, não há mais nenhum motivo, nenhum pedido, né? A não ser aquele que nós estamos fazendo constantemente. Hoje, de acordo com a conclamação do presidente da nossa igreja, reverendo Roberto Brasileiro, acredito que toda a nação presbiteriana esteve fazendo jejum e orando ao Senhor para que essa pandemia acabe e seja superada e todos nós voltemos às atividades normais. Vamos então orar dessa maneira. Vamos orar fazendo esse clamor ao Senhor nesse momento. Curve a sua cabeça, onde você estiver, e ore ao Senhor conosco. Bendito Deus, Pai eterno e misericordioso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, mas acima de tudo, Criador de cada um de nós, seres humanos, e de uma maneira muito especial daqueles que são teus, os eleitos do Senhor. Pai, nós clamamos por misericórdia neste dia, onde não apenas a igreja presbiteriana, mas vários outros segmentos religiosos estiveram buscando a tua presença em jejum e orações. Quero te rogar, ó Deus, que sejas propício a nós e que nos abençoes com o livramento desta enfermidade. Consola os corações enlutados, ó Deus. Sara o povo e dá vitória sobre esta enfermidade. Também queremos rogar em favor da Graça, da Juliana, Marcelo, Marcelinho, da família do teu servo presbítero Boanerges, e também do diácono Marcelo. Queremos, ó Deus, te rogar em favor da Carolina, com o diácono Júnior, Bruninha. Que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos e abençoe-os, ó Pai, de maneira clara e evidente a vida do Gutenberg, restaurando aquele menino, aquele rapaz. Tu podes fazer isso. Nós te rogamos que o faças, Senhor. Pedimos-te que estejas acompanhando a Aline, onde quer que ela esteja, cuidando dela, Senhor, dando paz ao coração da Vera. E também te pedimos pelo teu servo, pastor Simbal. Pedimos-te, ó Deus, pelo Lael, pela Ariadne, pelos familiares. Tenhas misericórdia dos teus servos e cuida deles, dando a Deus a solução para aquele problema. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, em prol dos irmãos que estão enfermos. Também te agradecemos a vida da Gisele, a vida, Senhor, da Renata, a vida do teu servo que fala contigo. Nós que nos dias próximos, incluindo o dia de hoje, estamos comemorando mais um ano de vida. O Senhor continue nos abençoando. E a todos aqueles que têm alcançado esta bênção de mais um ano de existência diante do Senhor. Fica conosco, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos, rogando-te ainda que ilumines nossa mente e nosso coração para recebermos a tua palavra. É no nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, agora eu vou dar aí um tempo para vocês abrirem suas Bíblias, aqueles que estiverem com a Bíblia próxima. Bom, eu espero que quem está em casa está com a Bíblia próxima, né? Ninguém vai procurar a Bíblia numa hora dessa, acredito eu. Acho que todo mundo deve estar com a Bíblia prontinha aí para ser aberta. No livro de Deuteronômio,
o capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, os versos 1 e 2. Todos acharam? Acredito que sim. Assim nos diz o texto: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versos 1 e 2. Meus irmãos, nós introduzimos esta leitura com a seguinte expressão: se. Quando abrimos a nossa Bíblia na segunda epístola, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós encontramos a mesma partícula. Se o meu povo se chama pelo meu nome, e ali é um texto já bastante conhecido nosso, né? Eu chamo essa partícula, que pode ser um pronome em várias situações, eu chamo de partícula condicional. Pode ser um pronome como, por exemplo, se eu disser, é um pronome reflexivo, por exemplo, o menino cortou-se. É um pronome reflexivo, cortou a si mesmo. Mas a forma mais comum de se encontrar essa partícula é quando ela se transforma numa conjunção. E como conjunção, ela aparece na língua portuguesa de duas formas. A forma que ela se encontra aqui, essas duas formas de conjunção sempre introduzindo uma oração, às vezes adversativa, outra adverbial. Aqui ela é uma conjunção subordinativa condicional. Ela está introduzindo uma oração subordinadamente, ou seja, dali para frente ela vai estar subordinada ao que vai ser dito, e com o nome de condicional: subordinativo, subordinada, adverbial, condicional. É uma conjunção subordinativa condicional. Ou seja, ela coloca todo o resto da oração subordinada a si mesmo. Se isto for feito, então isto acontecerá. E é assim que se inicia esse texto, com essa conjunção subordinativa condicional, introduzindo toda a oração. Ora, eu gostaria até de deixar um tema para os irmãos. Esse tema está na live, registrado aí. O tema é o seguinte: as condições divinas para o derrame da graça. As condições divinas para o derrame da graça. Muita gente acha que a graça, ela é só no Velho Testamento, meus irmãos. De jeito nenhum. A graça é uma ação de Deus para com os homens, para com seus eleitos, que vem
se manifestando desde Adão e Eva. Desde quando o Senhor cobriu a nudez daquele casal, tendo-se a iniciativa de cobrir o seu pecado, sua nudez no caso, desculpe, não por pecado, mas a nudez provocada, a consciência provocada pelo pecado. Desde lá, a graça já estava sendo manifestada aos eleitos de Deus. Eu não consigo explicar a mecânica, acho que nenhum teólogo vai explicar, a mecânica desta condicional divina. Porque a Bíblia diz que nós, todos nós, pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus, praticamente. A Bíblia diz que não há um justo, um só sequer. A Bíblia diz que nós não temos a capacidade, a condição de estarmos justos diante do Senhor. Lucas 17:10. Depois de haveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi ordenado. Então, a gente vê aí que a nossa ação moral, espiritual, precisa extrapolar. Jesus diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Mas nós vemos nas palavras, na palavra santa, na Escritura, todas as exigências, todas as recomendações que são feitas. Eu vou dizer como o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, quando eu menos espero, está batendo na minha porta. Aí Paulo diz: miserável homem que sou. Mas nós sabemos que a graça, onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça vem justamente cobrir essa incapacidade do homem, essa impossibilidade. E eu repito, é uma mecânica que eu não consigo entender, mas aceito pela fé e sei que existe um limite exigido por Deus que nós podemos cumprir. Está aqui. Nessa partícula condicional, nessa conjunção subordinativa, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Mas, se nós formos para os últimos versos do capítulo 28, os versos 12, 1, 2 e o verso 13, o verso 1 e 2 nós lemos assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Essa é a primeira condição. Se ouvires a voz do Senhor. O que é ouvir a voz do Senhor? Nós temos a Bíblia escrita, impressa, a partir da Idade Média. Quando Gutenberg inventou a imprensa, e a partir dali a Bíblia começou a ser impressa em larga escala. Antes disso ela era copiada à mão. E antes da cópia à mão, havia a transmissão oral. A Bíblia, a palavra de Deus, que é una em toda a história, sempre foi transmitida. E mesmo depois de ela escrita, impressa ou mesmo copiada, Deus levantou homens ungidos por ele para falar essa palavra. Nunca deixou o homem órfão. Eu acredito que a função dos profetas é uma função das mais importantes, porque eles
A palavra significa boca de Deus. Então, o ouvir aqui é essa mensagem. Não é que Deus desce dos céus e fala a cada um. Fala através de Moisés e dos profetas. Diz a palavra de Deus, quando o rico e o Lázaro morreram, e o rico pediu para que o pai Abraão enviasse alguém aqui na terra para falar aos seus irmãos. Então o pai Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Creio que aí está intrinsecamente relacionada a questão de ler a palavra e ouvir a palavra, e assim nós ouvimos a Deus sem, acrescentando aqui, melhor dizendo, a ação do Espírito Santo, porque diz a palavra que o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ouvir a voz de Deus é muito importante. E hoje, a melhor maneira de ouvirmos a voz de Deus é através da leitura da palavra. Por isso eu li o Salmo 119, versos de 1 a 8, mas eu recomendo que você leia até o 178, 176, se não me falha a memória. Mas existe uma segunda questão. Nós vamos lá para o verso 13. E no verso 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Ora, nós temos aqui então duas outras observâncias ou determinações. Se, partícula condicional, se nós ouvirmos a voz, pararmos para isso, atentar para a voz de Deus. Se nós guardarmos, e a Bíblia é muito clara com respeito a esse guardar, guardar no coração, considerar, levar a sério, meditar, respeitar, isto é guardar. Em detrimento de tantas outras coisas que nós guardamos, decoramos, nos importamos, mas de tudo o que nos importa, o que mais importa é guardar a palavra do Senhor na mente e no coração. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu às 3 investidas do inimigo, dizendo assim: está escrito. Se você pensar que Jesus repetiu aquilo, falou aquilo, porque sendo Deus, ele sabia o que estava escrito, isso é heresia, não é verdade. Jesus era um estudioso da palavra de Deus. Aliás, os meninos em Israel, até hoje, são obrigados a decorar a palavra, estudar a palavra, passando por uma cerimônia, uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, onde eles são sabatinados, inseridos na comunidade judaica. Mas os muçulmanos fazem isso também. Não é absurdo que Jesus, aos 12 anos, estava discutindo com os doutores da lei. Ele era um menino aplicado, ele lia, ele sabia, ele conhecia. Assim como Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Jesus também tinha na sua própria família e nos rabinos da época esse cuidado de conhecer e guardar no coração a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma defesa maravilhosa quando ela está impregnada em nossa mente e em nosso coração, quando ela está guardada em nosso coração. A terceira coisa é cumprir. Aí eu me lembro de Esdras.
quando diz lá em Esdras, se não me falha a memória, 7, verso 10, confesso que eu não sei se é 10, 7 ou 7, 10, não me lembro. Mas está escrito lá. E Esdras decidiu no coração, resolveu, determinou conhecer a palavra, ler a palavra, aprender a palavra. Mas além disso, a ensinar a palavra, ensinar a todos quantos pudessem ouvir de seus lábios e através do testemunho da sua vida, aquilo que Deus deseja para o homem e é revelado a nós. Mas Esdras também dispôs o coração a cumprir a palavra do Senhor. E não é fácil, irmãos. São muitas coisas contrárias a nós. Mas eu quero voltar ao tema, que é as condições divinas para o derrame da graça. Então está aqui, estão aqui as condições. Se atentamente ouvires a palavra do Senhor, né? Se atentamente guardares a voz, se atentamente ouvires a voz do Senhor, se guardares as palavras do Senhor, a voz do Senhor, e se cumprires a palavra do Senhor, aí as bênçãos da graça, as bênçãos naturais, as bênçãos comuns e algumas especiais que estão sobre os filhos de Deus, serão derramadas sobre a vida do Filho de Deus. Mas que bênçãos são essas? Eu tive a curiosidade de, no capítulo 28, listar as bênçãos prometidas para quem ouve a palavra, para quem guarda a palavra, para quem cumpre a palavra. Em torno de 12 a 14 bênçãos. Se você separar todas, dá 14. Mas se você identificar cada uma, mesmo que ela seja repetida depois, dá em torno de 12 por aí. Vamos ficar com o número de 12. Promessa de bênçãos. Ok? Sobre aqueles que cumprem, que ouvem, que guardam e cumprem a palavra de Deus. Só que essas bênçãos, cada uma destas bênçãos, elas são multiplicadas exponencialmente na vida do servo de Deus. Elas se agigantam na vida do povo de Deus, do servo de Deus. Portanto, uma bênção só desta, ela significa um número muito grande de bênçãos que são fruto da graça, porque são bênçãos prometidas aos eleitos de Deus. Não é para os ímpios, não é para os gentios, para o povo de Deus. Depois eu fui para as maldições, que começam a partir do verso de número 15, né? Deixa eu me ver aqui. Só um instante, irmãos. Deixa eu ver se você não... Verso 15. No verso 15. Do verso 15 em diante. Aí o texto vai mostrar as maldições para quem não atenta para aquela conjunção condicional. Se você, se eu, se nós não ouvirmos a voz de Deus, não guardarmos a voz de Deus, os mandamentos de Deus, se nós não cumprirmos os mandamentos do Senhor, podemos nos preparar para as maldições. Aí eu fui fazer a conta. Eu posso garantir aos irmãos que eu contei até 80. Quando eu cheguei no número 80, eu me cansei, parei de contar. Assim como as bênçãos se multiplicam sobre o Filho de Deus que cumpre a palavra, as maldições também. As maldições são incontáveis. E eu repito para os irmãos, quando eu cheguei ao número de 80 maldições, eu fiquei cansado. Eu falei, é isso.
é muita maldição para o meu gosto. Não quero ler mais não. Enjoei. Agora, irmãos, as condições divinas para o derrame da graça sobre nós, de bênçãos sobre nós, são essas: ouvir, guardar e cumprir. Mas vamos ver alguma coisa sobre essas bênçãos. Se atentamente ouvirmos, se atentamente guardarmos, se atentamente cumprirmos, nós seremos alcançados por muitas bênçãos, muitas bênçãos. Eu quero ler aqui para os irmãos, olha bem, versos de 3 a 6. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Que maravilha. Agora vejam os versos 11. Vou ler o verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha o verso 11 e o verso 12. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, e hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Mas, se nós ouvirmos a voz do Senhor, guardarmos os seus mandamentos e cumprirmos os seus mandamentos, não apenas estas bênçãos todas nos alcançarão, mas também nos versos 6 e 7, nós temos um registro maravilhoso. Olha o que diz aqui. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, não apenas seremos alcançados por toda sorte de bênçãos descritas aqui, como todos os nossos inimigos serão derrotados. E os inimigos que se levantam contra o povo de Deus são manipulados pelo inimigo de nossas almas, o destruidor. É ele que está por trás de toda inimizade. Quando alguém se levantar contra você, de alguma forma, não se esqueça que aquela pessoa está sendo influenciada pela obra do inimigo. Por quê? Não se pode servir a dois senhores. Ou você está servindo a Deus pelo Espírito Santo e é fonte de bênção para os que estão ao seu lado, ou você serve ao inimigo e é fonte de maldição para quem está ao seu lado. Não tem outra explicação. Eu não conheço a terceira opção. Conheço 2. Mas nós não vamos ser inimigos das pessoas. Vamos amá-las. A Bíblia diz isso, amar o inimigo. Mas vamos ter discernimento para saber que o verdadeiro inimigo que nós temos é Satanás. É o diabo, o enganador. É ele que determina que seus demônios estão sob sua orientação. Tentem perturbar a vida dos filhos de Deus. Mas, se você ouvir a voz do Senhor, se você guardar os mandamentos do Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor, você não precisa ter medo do inimigo.
O inimigo vai se levantar contra você por um caminho e vai fugir por 7. Nunca, nunca, inimigo nenhum vai derrotar aquele que ouve a voz do Senhor, que guarda a voz do Senhor, que cumpre os mandamentos do Senhor. Todos os seus inimigos serão derrotados. Ninguém vai conseguir lograr êxito sobre a sua vida, nem sobre a vida da sua família, nem da sua igreja. Não vai. Mas estão percebendo como isso depende desta conjunção subordinativa, condicional, se. Porque se eu for o contrário, a coisa fica insuportável. Que é o que eu gostaria de falar agora. Aliás, primeiro deixa eu lembrar outra coisa. Os versos de 8 a 10 e o verso 13 dão uma terceira visão para nós desta condição divina, para derramar a sua graça sobre nós. Derramar não no sentido de salvar, é derramar as bênçãos decorrentes desta graça que nós já recebemos. Não vamos torcer as coisas. Quando eu falo aqui derramar da graça, é um derramar de bênçãos, oriundas da graça que já nos atingiu através da salvação e da escolha divina. Então, se você foi tentado a trocar aí a palavra graça por bênção, então agora está entendendo melhor, certo? Derrame da graça, derrame de bênçãos da graça sobre você, que podem ser retidas. Podem ser retidas. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Querem que eu dê um exemplo? A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Porque nós devemos nos encher, porque se nós entristecermos, nos esvaziarmos, nós perdemos a ação dele em nós em muitas lutas. Nós fraquejamos. Veja o exemplo de Davi, que era alvo da graça, mas por não observar o mandamento do Senhor, não guardar, por não cumprir, a graça estava sobre ele, promessa de Deus, nunca o abandonou. Mas o derrame das bênçãos da graça se interromperam, ao ponto de ele sofrer terrivelmente. Nós temos outros exemplos, não vamos ficar com este por enquanto. Nos versos de 8 a 10 e também no verso 13, há um registro de que todos os povos, todas as pessoas que olharem para aquele servo que guarda, que ouve, que cumpre os mandamentos do Senhor, todos os povos vão respeitar. Todas as pessoas vão respeitá-lo. Eu ouço falar por aí, vários colegas meus já falaram isso, eu não aceito. Porque hoje em dia os pastores não são mais respeitados. Os crentes não são mais respeitados. Pois eu vou dizer para vocês uma coisa. Na minha vida, eu sou um homem falho e imperfeito. Mas eu posso contar no dedo aqueles que não me respeitam. E normalmente são pessoas movidas por Satanás, com o objetivo de tentar destruir. Mas eu posso fazer uma varredura na vida dos membros da igreja, dos filhos de Deus, dos pastores sérios, e nós vamos ver que todos que olham para esses homens fiéis em ouvir a palavra, guardar a palavra e cumprir a palavra, todos os respeitam e temem, têm temor. Só não tem temor desses homens e mulheres aqueles que são movidos pelo inimigo. Olha o verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Agora os versos, aliás, até o verso 10. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E aí, verso 10. Todos os povos da terra verão
que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Essa palavra medo aqui, ela poderia ser traduzida talvez bem melhor para a nossa compreensão e o nosso contexto atual como respeito, temor, e não medo de tremer e de pavor, mas olhar para os filhos de Deus e respeitarem e dizerem como aquela mulher falou sobre Eliseu: esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, guardamos a voz de Deus, cumprimos a voz de Deus, nós não precisamos proferir uma palavra sequer. As pessoas olham para nós e o Espírito Santo diz: esse é um santo homem de Deus. Uma vez eu tive uma experiência, já contei isso acho que na igreja, não me lembro, onde em Salvador uma mulher se aproximou de mim, primeira vez que eu pisei em Salvador, e eu estava meio perdido, olhando para um lado e para o outro. Ela se aproximou de mim, ela era uma professora, e me disse assim: meu rei, está procurando alguma coisa? Aí eu achei aquilo engraçado, não estava acostumado com isso, e disse: sim senhora, eu estou procurando um ônibus assim. Ela: ah, sim, pois não, eu vou pegar esse ônibus, eu te conduzo. Falei: muito obrigado. E aí me levou até o local, desceu comigo e tal. Aí olhou para mim e falou assim: olha, eu moro naquele prédio ali, um prédio chique, num lugar dos mais chiques que tem em Salvador, que é o bairro de Ondina. Aí eu disse: ah, sim, pois não, tal. Ela chegou para o porteiro e disse: que este aqui é um amigo meu do Rio de Janeiro e ele vai subir comigo. Vou pegar minha filha para a gente ir para a faculdade. Aí eu fiquei assim meio sem jeito e ela disse: vamos tomar um copo d'água, alguma coisa, depois você vai lá para o seu destino. Eu fui, subi com aquela senhora. Chegando na casa dela, ela me ofereceu uma Coca-Cola, eu preferi beber água. Aí a filha dela veio: oi mamãe, esse aqui é um amigo meu do Rio de Janeiro. Nem sabia meu nome. A filha: ah, muito prazer e tal. Aí vamos descer, vamos para a faculdade. Descemos, ela me deixou de carro, chamou um táxi, me deixou no lugar onde eu queria ir. Aí eu chamei e falei assim: deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora nunca mais faça isso na sua vida. Ela disse: o que, meu rei? A senhora me encontrou no meio da rua, me levou para dentro do seu apartamento, me apresentou a sua filha, disse para o porteiro que eu era um amigo da senhora do Rio de Janeiro. A senhora não sabe quem eu sou, eu poderia ser um bandido, poderia ter feito uma miséria no seu apartamento. Ela olhou para mim, deu uma risada e olhou e disse assim: ô meu rei. Houve uma paralisação, eu concluí o raciocínio. Então ela disse: meu rei, quando eu olhei para você, os meus guias me disseram, cuide desse homem. Esse homem é um homem especial. Tem uma luz intensa nele. Tudo que ele lhe mandar, você tem que obedecer. Para mim isso foi suficiente, meu rei. Eu disse: tá bom. Então foi isso que aconteceu? Ela: foi sim. Meus guias disseram que eu tinha que lhe obedecer e fazer tudo que você mandasse. Portanto, vá em paz. Quer mais alguma coisa? Eu disse: não, senhora. E fui embora. Aquilo nunca saiu da minha mente. A Bíblia diz que o inimigo é obrigado a servir aos filhos de Deus. Eu nunca tinha tido uma experiência aquela e nunca tive outra. Mas vejam bem, o texto diz que se você guardar e cumprir os mandamentos do Senhor, todos terão medo de ti, respeito de ti. Todos. E por todos eu entendo homens, espíritos, potestades, seja lá o que for. Todos. É uma unção, irmãos, maravilhosa. E não depende de perfeição nossa. Eu não sou perfeito, eu não era perfeito, nunca fui perfeito. Mas Deus viu em meu coração que eu tinha sinceridade em buscar servi-lo, mesmo sem conseguir. Até hoje é assim. Então esse é o meu conselho para você. Quer ser alcançado pelo derrame das bênçãos da graça na sua vida?
quer ver os seus inimigos derrotados? Eu quero. O inimigo tem que ser derrotado espiritualmente, não estou falando fisicamente. Espiritualmente, moralmente. Claro que eu quero. Você quer que todos os respeitem como filho de Deus? Ministro do Senhor, como diz Paulo, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ouça a palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor, cumpra os mandamentos do Senhor. E aí vem, como eu entendo, uma das coisas mais importantes. Não apenas seremos alcançados por essas bênçãos, não apenas seremos nossos inimigos derrotados, não apenas teremos o respeito de todos que olharem para nós, mas nós vamos escapar ilesos. De quê? A partir do verso 15, daquelas mais de 80 maldições que pesam sobre aqueles que negligenciam a palavra do Senhor. Escaparemos ilesos, irmãos, das maldições, mas não é de maldições satânicas, não, maldições divinas. Ué, mas como é isso? Ué, o texto está dizendo que o Senhor vai fazer isso. Porque se o Senhor não abençoa, automaticamente ele amaldiçoa. Não tem nem para onde correr. É uma conclusão lógica, o que eu chamo de silogismo lógico, lógica aristotélica, lógica formal, pode entender do jeito que você quiser, mas é lógico isso, é lógico. Se eu não abençoo, automaticamente eu estou amaldiçoando. E é isso que acontece com aqueles que não guardam, não ouvem, não cumprem a palavra de Deus. Essas maldições que virão sobre nossas rendas, versos 15 e 18, é só você ler lá. Eu faço questão que depois de terminar aqui, você leia o capítulo 28 todo, principalmente a partir do verso 15. Então, as rendas, a destruição de nossas rendas, nós vamos ficar isentos disso, nós não teremos isso. A destruição e a maldição sobre as nossas famílias, o nosso ventre, nossos filhos sendo vendidos como escravos, sendo escravizados, amaldiçoados. Está lá nos versos 18, no verso 32 e também no verso 41. Você vai ver lá a maldição sobre as famílias. Agora, uma coisa interessante, nos versos 21, 22, aqui, ouçam só, nós estamos vivendo aí um período de peste, né? Olha aqui o verso 21 e 22. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra a que passas para possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Se você não ouvir a voz do Senhor, não guardar os mandamentos do Senhor e não buscar cumprir os mandamentos do Senhor, você não vai escapar disso, não. Eu não estou dizendo que essa pandemia é apenas um juízo divino. Tem que ser. Tem que ser. Esta pestilência, como a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. A peste negra, da Idade Média, que matou mais de 20 milhões de pessoas, quase exterminando a população do mundo. Isso é juízo divino, irmãos. E o que mais virá por aí? Não sei. Mas eu sei que eu estarei livre pela mão de Deus dessa e de todas as outras. Livres do prejuízo devastador disso. Livre com minha família, meus parentes, meus irmãos. Posso vir a contrair isso e até ir a óbito? Posso. Mas tudo que tem nesse mundo está sobre todos os homens. Nesse aspecto, João Batista não escapou de ter a cabeça cortada. Os apóstolos e os discípulos não escaparam de serem jogados no Coliseu, de serem fincados em estacas. Jesus não escapou da morte na cruz. Mas nenhum deles foi derrotado eternamente. E se o Senhor quiser que alguns de nós, para testemunho do poder dele e da fé, passemos por essas coisas, vamos passar. Não há problema. Mas o normal
é sermos guardados, é sermos livres de todas essas pestes, de todos esses ataques. E o texto compara, nós comparamos aqui com a história do povo de Israel no Egito. Todas aquelas pragas atingiram a todos que não eram do Senhor, que não tinham o sangue do Cordeiro passado nas vergas das portas. O que equivale a dizer aqueles que não têm o sangue do Cordeiro no coração, na vida. Eles estão à mercê da maldição completa, mas assim como o povo de Israel escapou daquela maldição, o povo de Deus, fiel, também há de escapar desta. Não há dúvida quanto a isso. Mas para isso, vamos observar essa conjunção subordinativa, condicional. Se guardarmos, se ouvirmos a voz do Senhor, se guardarmos os seus mandamentos, se cumprirmos os seus mandamentos, seremos alcançados por todas as bênçãos descritas no capítulo 28, versos de 1 a 14. Os inimigos que se levantarem contra nós serão derrotados. Todas as pessoas, todos os povos, todas as pessoas nos respeitarão, temerão, terão medo do poder de Deus que está sobre a sua igreja. E nós vamos escapar ilesos, totalmente ilesos, de todas estas maldições. Meus irmãos, acredito eu que muito daquilo que podemos ter de vitória em nossas vidas está fundamentado nessas três condições: ouvir a voz do Senhor, guardar os mandamentos no coração e na mente, e buscar com sinceridade cumprir os mandamentos do Senhor. Aí está a fonte da nossa bênção, da nossa tranquilidade. Aí está a certeza que podemos ter de que nenhuma dessas maldições vão atingir a nossa vida. Seja abençoado. Que o Espírito Santo de Deus complemente de forma espiritual na nossa mente e no nosso coração aquilo que o homem não tem como transmitir por si mesmo. Tenha uma noite abençoada. Retire o medo, o temor do seu coração. Concentre-se em servir a Deus, em adorá-lo, glorificando o nome dele. E deixa que o resto ele sabe fazer. Ele vai cuidar de você. Vamos orar agora, encerrando, com a bênção apostólica também. Oremos. Amado e querido Deus, rogamos-te neste momento que nos despeças para que possamos agora considerar a tua palavra em nossos corações. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e a certeza pelo teu Espírito Santo de que todo o mal já está derrotado em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Uma vez que nós ouvimos a tua voz, buscamos guardar e cumprir os teus mandamentos, estamos prontos para receber o derrame de bênçãos que a tua graça determina sobre nós. Nós te agradecemos e rogamos sobre os teus filhos a tua bênção, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite.